Hoje estou aqui a pedido dos coordenadores, das lideranças atualmente da região, para mim gravar um vídeo sobre vocação leiga. E para que esse momento ficasse mais agradável, eu coloquei aqui uma bandeira da nossa querida Pastoral da Juventude e duas camisas. A camisa talvez vocês não consigam ver por causa que meu telefone ficou de uma altura que não dá para pegar as duas camisas aqui da Pastoral. Preparei também uma leitura bíblica para a gente começar esse nosso momento, que é falar sobre a vocação leiga. O que é essa vocação leiga? Então, nesse primeiro momento, vou ler a leitura e que Deus faça presente em nosso coração sempre. A nossa leitura de hoje ela é Efésios, capítulo 4, versículo 1. Por isso, eu que estou preso porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma vocação que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Então, essa nossa vocação leiga é viver aquilo que Deus quer de nós, viver aquilo que Deus espera que nós viva, que a gente obedeça os seus ensinamentos e que a gente sirva, a gente possa sempre estar servindo ao bem ao próximo. Então, o que é a vocação leiga? A nossa vocação leiga é fazer aquilo que Deus nos determinou, aquilo que Deus espera da humanidade, que são boas coisas, bons gestos, boas atitudes, ajudar ao próximo. Então, isso é a vocação leiga. Hoje nós trabalhamos na Pastoral da Juventude e acreditamos que nós servimos um bem maior. Não estamos na Pastoral da Juventude para servir os nossos próprios egos, as nossas próprias vontades, mas sim para seguir e servir a missão de Jesus Cristo, ajudar o próximo, atender as necessidades que a nossa comunidade às vezes apresenta. Essa é a nossa vocação leiga, a vocação de servir. A vocação leiga ela não é menos importante que a vocação religiosa, porque as duas vocações têm o mesmo propósito, que é servir a Deus, que é ajudar o bem maior, que é o próximo. Então nós devemos sempre entender na nossa vocação leiga o que é a vocação leiga. A vocação leiga é aquela pessoa que ela não recebeu uma ordem religiosa, mas que ela serve a sua comunidade, que ela serve o propósito de Deus, que ela busca sempre ajudar o próximo, sempre a caminhar na vontade do Pai. Como nós lemos aqui em Efésios, o que nos fala? Nos fala que devemos seguir aquela vocação que Deus nos determinou. A vocação de ser um pai, a vocação de ser uma mãe, a vocação de ser um irmão, a vocação de ser um político, a vocação de ser um coordenador de comunidade, de ser um coordenador da Pastoral da Juventude, são vocações leigas. E então, esse é o nosso propósito de servir, que devemos servir para o bem maior, para o próximo, não servir para os nossos interesses, mas servir para o bem da nossa comunidade. Então, aí está a nossa vocação, a vocação leiga, onde os religiosos não vão estar fazendo todas essas atividades na qual eu citei, porque eles já têm todas as funções da igreja, da nossa religião, de outras religiões, quem tem a ordem religiosa. Então, é preciso que aqueles que são leigos assumam o seu papel diante a comunidade, que ele sirva o bem da comunidade. A nossa comunidade tem várias funções, tem muitos cargos e é onde o leigo atua. O leigo ele não atua somente dentro da igreja, também fora da igreja, porque dentro da igreja ele está servindo a Deus e indo buscar aquela fé, aquela força para continuar na sua caminhada.
mas fora da igreja ele está levando Deus para perto das pessoas. Então a nossa vocação leiga é sim aproximar cada vez mais as pessoas de Deus, e automaticamente quando a gente faz isso, a gente se aproxima também de Deus. Que interessante. Se eu estou aproximando uma pessoa de Deus, automaticamente eu me aproximo dele. Por quê? Eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu estou promovendo o bem. Eu estou fazendo aquilo que ele espera de mim quando ele me criou. Então aqui hoje estamos falando um pouquinho sobre essa vocação, e temos uma vocação bonita, que é os leigos que exercem, que é a vocação da pastoral da juventude. Todo jovem liderança, ele exerce uma vocação leiga, de liderar a juventude para o bem, de buscar o bem maior, de buscar as coisas melhores para a nossa comunidade, para a nossa juventude. Então, o que nós esperamos na vocação leiga? Esperamos que nós, como leigos e cristãos, podemos aproximar cada vez mais de Deus e aproximar os nossos irmãos também de Deus. Que isso é o importante. Nós temos que entender isso. Não é só eu me aproximar de Deus, e sim eu também aproximar meus irmãos de Deus. Que interessante. Buscamos lá, quando fazemos as nossas coisas, só o nosso bem? Não, nós buscamos também o bem do meu irmão. Se eu moro na minha comunidade, eu preciso, como leigo e vocacionado dessa fé cristã, ajudar o meu próximo, independente de quem ele seja. Hoje a nossa igreja passa um momento que nos pede a mudança da nossa mentalidade, a mudança. Os preconceitos que muitas das vezes tem na nossa sociedade, ela nos pede que antes de julgarmos alguém, acolhemos. Não acolhemos pelo que ele é ou pelo que ele faz, mas sim pela fé que nós temos em Deus, pelo amor que Deus nos ensinou para ter com o próximo. Isso é importante, isso é o mais bonito na nossa igreja, é nos apresentar de maneira que vamos ajudar sem julgamento. Então, que nós possamos entender que a vocação leiga é aproximar os nossos irmãos de Deus sem julgamento, sem fazer diferença de pessoas ou de comunidade. Que nós possamos, como leigos e leigas, estar mais perto de Jesus, mais perto do nosso Pai que nos criou, porque é o que Ele nos quer. Ele não quer que nós diga que o nosso irmão é negro ou que o nosso irmão não é hétero. Ele quer que nós acolhamos o nosso irmão e vivemos em comunidade, porque o julgamento não faz parte da nossa vocação leiga. Que nós possamos entender isso também, que o julgamento só faz parte de Deus, Ele quem julgará no juízo final. Então, como vocação leiga, vivemos o amor de Cristo e a aproximação desse amor, que nós possamos cada vez aproximar mais os nossos irmãos e que possamos fazer o bem infinitamente. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo, a todos aqueles que compartilharam. Agradeço a Pastoral da Juventude da região Ariquemes pela oportunidade. Agradeço a todos os jovens da Pastoral da Juventude de Buritis, Rondônia, esses jovens amados que está sempre presente na caminhada, que está sempre com a gente, que eles sempre dão força para esse coordenador de Pastoral de Juventude.